Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 23 de setembro, que é o dia 266. Em Isaías, capítulo 41, versículo 17, até o capítulo 43, versículo 13. Quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem, e tiverem a língua ressequida de sede, eu, Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, jamais o abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos, e lhes darei fontes de água nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, cipreste, abeto e pinheiro. Assim todos que virem esse milagre entenderão o que isso significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o Rei de Israel. Que nos diga o que aconteceu há muito tempo, para que analisemos as provas. Ou digam o que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anunciem o que acontecerá nos dias por vir. Então saberemos que são deuses de fato. Façam alguma coisa boa ou má. Façam algo que cause espanto e nos encham de medo. Mas não, vocês são menos de nada e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantarei um líder que virá do norte, desde o leste, e ele invocará meu nome. Eu lhe darei vitórias sobre os líderes dos povos, e os pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isso aconteceria? Quem previu essas coisas e os fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nem uma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhes disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios como o vento. Vejam, meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu acolhimento, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra, até mesmo terras distantes do outro lado do mar, aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor criou os céus e os estendeu. Criou a terra e tudo o que há nela. Dá fôlego a cada um e a vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz: eu, Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei ao meu povo Israel, como símbolo de minha aliança com eles. Você será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos. Livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu e agora profetizarei novamente. Eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Cantem um novo cântico ao Senhor, cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Levantem a voz, cidades do deserto. Alegrem-se as vilas de Quedar, exultem habitantes de Sela. Aclamem do alto dos montes, que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante seu louvor. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, dará seu grito de guerra e esmagará todos os seus inimigos. Durante muito tempo fiquei em silêncio, sim, me contive. Agora, porém, como uma mulher no parto, gritarei,
gemerei e ficarei ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e acabarei com sua vegetação. Tornarei os rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei este povo cego por um novo caminho e os guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei estas coisas, não os abandonarei. Mas os que confiam em ídolos e dizem vocês são nossos deuses sofrerão vergonhosa derrota. Ouçam surdos, olhem e vejam cegos. Quem é cego como meu povo, meu servo? Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como meu povo escolhido, o servo do Senhor? Vocês veem e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com os ouvidos, mas não prestam atenção. Porque o Senhor é justo, ele exaltou sua lei gloriosa. Seu povo, porém, foi roubado e saqueado, escravizado, aprisionado e apanhado numa armadilha. São presa fácil para qualquer um e não tem quem os proteja. Ninguém que os leve de volta para casa. Quem ouvirá essas lições do passado e verá a ruína que os espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido? Foi o Senhor, contra quem pecamos, pois seu povo não andou em seu caminho, nem obedeceu à sua lei. Por isso, ele derramou sobre eles sua ira ardente e os destruiu na batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. Mas agora, Jacó, ouça o Senhor que os criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu os resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhes farão mal. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de vocês, dei a Etiópia e Sebá. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você, reunirei você e seus descendentes desde o leste ao oeste. Direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra, tragam todos que me reconhecem como Deus, como seu Deus. Pois eu os criei para minha glória, fui eu quem os formou. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações. Juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a estas? Qual deles podem prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Você é minha testemunha, ó Israel, diz o Senhor, você é meu servo. Foi escolhido para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou Deus. Não há outro Deus, nunca houve e nunca haverá. Somente eu sou o Senhor, e não há outro Salvador. Primeiro previ sua salvação, então salvei e proclamei isso ao mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim. Você, Israel, é testemunha de que sou o único Deus, diz o Senhor. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. E agora em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 22. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos,
pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Jesus Cristo. Antigamente estavam distante de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz, ele uniu os judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separa. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distante dele como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. E agora em Salmos, capítulo 67, versículo de 1 a 7. Que Deus seja misericordioso e nos abençoe. Que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guias as nações de toda a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem. Então a terra dará suas colheitas e Deus, o nosso Deus, nos abençoará ricamente. Sim, Deus nos abençoará e todos os habitantes da terra temerão. E agora em Provérbios, capítulo 23, versículo de 29 a 35. Quem se sente angustiado e triste? Quem vive brigando e se queixando? Quem sofre ferimentos desnecessários? Quem tem os olhos sempre vermelhos? Aquele que passa horas tomando vinho e experimentando bebidas fortes. Não olhe demoradamente para o vinho, observando o quanto ele é vermelho, como brilha no copo e desce suavemente. Pois no fim ele morde como cobra venenosa, pica como víbora. Você tem alucinações e dirá coisas sem sentido. Ficará tonto como marinheiro em alto mar, agarrado ao mastro em meio à tempestade. Dirá, bateram em mim, mas não senti, nem percebi quando levei uma surra. Quando acordarei para beber de novo? Até amanhã, no dia 24 de setembro.